Bom dia, mercado imobiliário. Estamos em mais uma edição do Seller Talks e hoje vocês estão vendo que tem uma pessoa diferente hoje apresentando esse programa. É uma honra para mim estar aqui, principalmente com dois grandes amigos, Cavegian e Cláudia Nasi. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. São referências no mercado, pessoas extraordinárias que fazem da Seller ser uma empresa muito melhor com a presença de vocês. Obrigado mesmo. Então eu queria começar falando com você, Cavê. Opa, bom dia. Você estava contando um pouquinho no bastidor para mim sobre como você começou na profissão. E fiquei encantado de saber todas as mudanças que aconteceram na sua vida. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, como foi esse processo de transição, seria bom. Assim, eu sempre trabalhei com a minha família, onde também eu não conhecia também os valores até pessoais e o potencial que eu tinha até como pessoa, como profissional, porque isso era acobertado pelos familiares mesmo. E aí, devido ao mercado no ramo de confecção, minha família é do ramo de confecção, passar por crises terríveis que a gente passou, né? O Brasil passou, o mercado passou, globalizou de uma maneira tão forte que prejudicou, né, muita gente. E aí, num momento bem ruim mesmo, minha família perdeu tudo. Nós tivemos que encerrar as atividades, eu não sabia o que eu ia fazer, porque era uma empresa de 35 anos. E aí eu fiquei meses assim, sem rumo, e aí eu recebo uma ligação de um corretor da Cyrela, que ficou meu amigo e uma pessoa incrível, me oferecendo um apartamento. Então ele ligou para vender para você. Para vender. E aí, naquele momento, eu não sei o que eu tive. Eu falei, mas onde você está? Eu perguntei para ele. Estou aqui no plantão, aqui no Quadragrinho, isso na Chácara Santo Antônio. Eu falei, eu posso ir até você? Eu falei, pode. Ele falou, lógico, uma honra, vem para cá. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi em 2018. Exatamente 2018. E aí eu fui ao encontro dele, perguntei como é que funcionava, a dinâmica, e ele me explicou que era parte de comissionado, que havia criado a família inteira dele já no ramo de corretagem, com um salário de corretagem. Ele tinha um carro bom, tudo bom. Falei, poxa, é bacana esse negócio, né? Porque ele tinha um carro do ano. Eu que fui dono de um monte de coisa, ele não tinha nada. Você olhou e falou, esse negócio é bom. Eu pensei, eu quero. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, então eu vou falar com o meu gerente. Eu falei, para conversar com você. E fui conversar ele foi conversar com o gerente, me ligou. Eu fui conhecer a Cyrela. Entrei assim com um desafio de não conhecendo nada, mas fui muito bem recebido por parte da meu gerente na época, que era o Egídio. Me explicou tudo, suporte assim, total, né? E aí aprendi, mas assim, e me conheci também, porque foi um desafio novo, totalmente novo, e me dei tão bem, eu logo assim no início, o Egídio me deu para eu conhecer produto, vai conhecer esse produto. Eu fui para a Moca, assim, eu lembro que era nós estávamos vendendo lá o Praça Moca, era um lançamento. E eu fui e logo de cara, assim, eu já vi alguém para aquele produto. Aí eu voltei para o escritório e falei, Egídio, nossa, que bacana aquele produto, mas custa só, assim, na época eu me admirei porque era uma facilidade tão grande de pagar. Eu falei, nossa, não é difícil comprar um apartamento. Ele falou, não, é um lançamento, assim me explicou.
E aí eu já vendi 2 apartamentos. Logo de começo? Logo de começo. Quanto tempo você tinha de corretagem? Não chegou a 2 meses. É impressionante, né? O suporte que a gente tem dentro de casa é algo que faz toda a diferença. Às vezes você vê uma profissão, é a única que eu conheço, democrática, que não importa a tua religião, teu grau de formação, da onde você veio, teu grau de instrução, mas o amparo que você tem dentro da Celler e o conteúdo que tem de pessoas extraordinárias, junto com os produtos da Cyrela, fazem coisas inimagináveis. Você falou uma frase para mim agora há pouco, que marcou um pouco antes da gente começar a gravação, que você disse o quê sobre a profissão? Que eu devia ter vindo antes para cá. É isso. Porque, assim, é incrível. As pessoas, mas não tem salário. Mas, assim, a gente faz o salário. Eu tive, assim, o privilégio, todos os anos, desde quando eu entrei, eu fui muito bem, eu venho me superando a cada ano, com resultados de venda. Então nós estamos falando de 7 anos. 7 anos, exatamente. Em janeiro desse ano eu completei 7 anos. Parabéns. Obrigado. E aí eu venho ano a ano somando. E eu falo assim, nossa, com amigos, eu cresci profissionalmente, cresci como pessoa. Eu vejo hoje, através do mercado imobiliário, as pessoas, assim, amigos que eu conquistei, amigos que eu conheci, fiz amigos, mas muitos amigos. Assim, hoje eu tenho clientes que vieram a São Paulo para investimento, que moram em... É mais do que um negócio na KV. Sim, é uma mudança de vida. Moram por exemplo, em Portugal e me convidaram e fizeram questão. Eu não conhecia Portugal. Eu falei, não, mas você tem que vir. E foi isso tudo através da corretagem. Imagina, eu vendi para a pessoa, ganhei dinheiro com relação a isso, assim, mas foi um prazer, na verdade. Atendi a necessidade da pessoa aqui. Quando você é um bom profissional, você oferece... Aí ganha amigos. Um produto de alta qualidade, igual os nossos. A pessoa reconhece isso. Sim. Eu acho que tem muito a ver com a cultura da empresa. E aí segura uma coisa que você me falou. Você disse que tem 7 anos e de sucesso que vem crescendo Sim. ao longo desses anos. Imagina só, quero falar com a Cláudia agora um pouquinho, que ela tem 22 anos de Cyrela, 22 anos, e 22 anos de alta performance. Isso não é comum em nenhum mercado. Cláudia, a que você atribui 22 anos de sucesso, sempre na ponta, com resultados incríveis, perpetuando a cultura da empresa, estendendo a mão para as pessoas que chegam, porque eu te conheço e sei o teu coração. Ao que você atribui a isso? Eu acho que é o amor à empresa. Eu tenho, assim, a Cyrela como no meu coração. E eu acho que eu sigo isso, e sigo isso para os clientes, né, no atendimento. A gente tem que seguir o coração e dar um bom atendimento. Entender o cliente como se ele fosse, né, não um amigo, mas é uma pessoa que você quer ajudar, não é uma pessoa que você está ali só para vender, né? Eu acho que isso é muito importante você ter isso. Então, né? Quando você começa com o espírito de fazer algo ao próximo, genuinamente, tem muito mais força. Sim. E essa profissão permite isso, né? Permite. E o cliente acredita em você, que eu acho que é muito, né, mais fácil você ter uma ligação com o cliente quando você é verdadeiro, quando você é transparente, né? Então, assim, eu tenho clientes como o KVG de anos, né, que até hoje compram comigo, tenho clientes de 10 anos, de 15 anos, então que eles confiam em mim. Então, muitas vezes tenho clientes de fora que falam, Cláudia, o que eu compro, né? Eu quero investir em tal coisa. E eu vou lá e mostro o que realmente eu acho que ele deveria comprar. No final, o corretor de imóveis é como o médico da família. Sim. Você cria uma relação de confiança, credibilidade. O mercado imobiliário é baseado na confiança. Mas se você tem um conhecimento profundo sobre aquilo que você faz e um interesse genuíno pelo próximo, o resultado muda totalmente. É verdade. Aqui para a Cyrela, as pessoas não são números. As pessoas são cada um indivíduo, cada um é tratado de uma forma muito especial, muito diferente de quando as empresas querem
a quantidade. Aqui nós queremos a qualidade. Eu acho que esse é o grande diferencial. Aqui tudo que a gente faz tem um propósito por trás. É mais do que dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Sim. Então, acredito que tem muito isso. Eu queria fazer uma pausa, assim, se a palavra é essa, uma pausa poética, para fazer um agradecimento especial a você. Tudo bem. Sem você, na minha vida, na minha profissão, eu nada seria. É quase uma coisa até bíblica de falar, mas é verdade. Você estendeu a mão para mim num momento muito difícil da minha vida, quando eu cheguei há quase 20 anos atrás. E a forma como você lidou, como me ajudou, transformou minha vida. Então, a vida do corretor de imóveis não é só a transformação que ele pode fazer para o cliente, mas a transformação que ele pode fazer com todo mundo que ele se relaciona. O Cavê falou sobre amigos que ele construiu nessa profissão, sobre clientes que se tornaram amigos, você sobre relações que mudaram a vida de outras pessoas através da tua própria vocação na profissão, porque para mim a profissão do corretor de imóveis é uma vocação. Você encontrar um lar de alguém, que é coisa mais abençoada que isso. E vocês levam muito a sério aí esta profissão com amor, com alegria, com competência, com generosidade. É impossível desassociar essa profissão, colocar qualificação técnica separada de grandes comportamentos. O que define a Seller são os grandes comportamentos, são pessoas extraordinárias que fazem a diferença na vida de outras. E é por isso que vocês estão aqui. São referências para todos nós. Cláudia, queria te fazer mais uma pergunta. Você também, engraçado, Cavê, não sei se você sabe, mas a família da Cláudia vem do ramo de confecção também. Que coincidência. E ela faz essa mudança, mas a tua formação foi psicologia, não foi? Foi psicologia. E como é que foi parar na corretagem? Me conta. Porque, na verdade, né, eu me separei do meu marido, e o Luca era pequeno, meu filho. Quantos anos tinha? Ele tinha 4 anos. E eu queria me virar sozinha, não queria depender dos meus pais, queria cuidar do meu filho, né? Ali todo o crescimento dele, poder dar as melhores escolas, poder dar, né, as melhores coisas. Sonhava em viagens da época para ele era muito importante eu poder bancar uma viagem para ele, não depender, né, dos meus pais, como foi, né, praticamente um bom tempo. Então, eu fui na Cirela falar com a Simone Vassari, né? Na época, até o meu ex-marido tinha um primo que trabalhava aqui, ele falou, vai lá que tenta no RH, né? E eu fui. E a Simone Vassari virou para mim, porque na época era ela só né, no RH. Ela falou, não tem, né, espaço aqui, né? Não tem vaga para RH. Mas, porque naquela época eram 60 corretores, né? Só podia entrar alguém quando saísse alguém. E aí tinha saído o corretor, ela falou, tem vaga para, né, vendas. O que você acha disso? Eu falei... Você não veio para corretagem, você veio procurar um emprego. Eu vim para trabalhar no RH. Só que como era só Simone Vassari, não tinha mais ninguém, não é que nem, né? Hoje em dia que tem bastante, né? Tem o pessoal do RH. Era só a Simone Vassari. Ela falou, aqui não tem espaço. Sim, se você vier trabalhar, eu tenho que sair daqui. Exatamente. Aí ela falou, tem um lugar, né? Uma vaga em vendas. Você quer tentar? Eu falei, quero. E foi quando eu comecei. É impressionante a força que as coisas têm quando precisam acontecer. Impressionante. Você contando um pouco disso, e aí, Cavê, também vou falar uma coisa sobre a vida da Cláudia. Eu conheço bem, convivi com a família, tive essa chance. E o pai dela era um homem muito bem sucedido, extraordinário. Para mim foi uma referência ao longo dos anos. Ela sabe disso. Nunca vi alguém tão bem penteado o cabelo a qualquer hora do dia. E ela poderia viver às custas do que a família tinha, mas ela foi atrás, foi fazer algo diferente, foi buscar. E é impressionante como eu vejo todos os dias na corretagem pessoas que se superaram, que foram à frente, que encontraram uma oportunidade de vida e mudaram sua vida. Seja numa formação de psicologia, de medicina, de administração, de qualquer coisa, ou até sem formação. As pessoas encontram uma profissão. Eu lembro o dia que eu fui fazer o juramento à bandeira no Cresce.
eu chorei. Eu fiquei emocionado. Porque ali, naquele dia, eu podia contar qual era a minha profissão. No meu casamento, eu tive um anterior, né? Eu tinha uma situação que, quando eu chegava nos lugares, e estava num resort, num restaurante, conhecia alguém novo e alguém falava para mim, o que você faz? E aí começava aquela conversa, eu sou médico, eu sou dono de uma empresa, eu sou isso e tal, e eu falava, sou corretor de imóveis, porque essa é a minha profissão. Sim. É isso até que eu ia te perguntar uma coisinha assim, porque você teve uma carreira muito assim, ascendente, lógico, até hoje, né, nosso superintendente, nosso diretor, é exatamente isso que você colocou agora. Você foi ou chegou a ser um corretor, porque você assim passou, né, pelos episódios tão rápido. Eu fiquei 10 anos antes, por fora da Cirela, trabalhando no mercado. Lógico, você se destacou, você se chegou, porque assim também, a gente vê isso, né? A gente passa por fases na empresa, e a empresa também oferece muitas oportunidades, né? Mas você foi muito rápido, você se considera ou foi, não sei, um corretor, ou é até hoje um vendedor, assim, porque assim, eu me acho hoje assim, hoje eu sou capaz, eu vendo qualquer coisa, hoje eu me achei tanto na profissão, que eu sou capaz de vender qualquer coisa. Sim. Além, assim, eu conversando até com amigos que me encontram hoje, falam, nossa, você está, né, legal. Desenvolto, mudou. Eu falei, nossa, você não sabe o que é bom. Eu falei, como assim? Porque eu vendia uma matéria-prima, né? Então, assim, ele falou, cara, mas o que você faz? Eu falei, eu vendo felicidade. Ele falou, como assim? Ele falou, meu, é muito diferente. Eu falei, é muito diferente. Você receber um abraço, eu vendo, assim, pessoas que eu não conheço, e me abraçam assim, que eu fico até com o marido do lado, me dão um abraço, igual o abraço que você me deu hoje de 6 minutos, assim, um abraço carinhoso. Não, 6 segundos. 6 segundos, mas ainda vou dar 6 minutos. 6 minutos é muito. 6 segundos. Fica me abraçando assim, que foi obrigado, Cavejian, obrigado, assim, balançando, porque, obrigado, é o sonho da minha vida, o apartamento que você vendeu. Eu falei, meu Deus, é tudo isso. É tudo isso. É tudo isso mesmo. Pessoas que assim, semana passada, fiz uma venda que a pessoa foi conhecer comigo, cara forte, robusto, senhor, pedido assim para fazer, quero conhecer o cara do interior de São Paulo, quero conhecer o projeto, advogado, isso, aquilo, falando, não, tá bom, fica tranquilo, eu querendo quebrar um pouquinho, deixando ele mais assim, calma, fica tranquilo, que eu sou, né? Gostei, vamos tomar um café então no plantão que nós temos perto para ver, vamos assim e tal. Aí levei ele até o plantão, só quero um café, não quero nada. Não, calma, fica tranquilo, toma uma água. Aí o cara trouxe uma água, quer pão de queijo, quer alguma coisa, o cara assim, sabe, não, vamos ver, me fala o preço, me fala isso, me fala aquilo. Eu mostrei para ele e tal. E aí foi bem, gostou, era o que ele queria, o filho, aí conversou um pouco do filho, falei do nosso produto, nós temos o produto certo para ele, quer dizer, eu dei o produto certo para ele, acertei, ele falou, tá bom, faz aí com o X de entrada, isso, aquilo, acertamos os números, e ele pegou e foi me dar a mão. Quando ele foi dar a mão assim, de fechado, ele começou a chorar. Aí até... foi eu também, assim, ficou assim, foi uma coisa... Eu olhei aquele homem forte, assim, até eu estou, desculpa, emocionado, porque, assim, a felicidade dele. Ele falou, estou comprando isso para o meu filho, ele falou. Então, assim... muito obrigado por você ter
Participado desse momento. A resolver essa questão, né? Sem você, ele falou assim que eu tinha sido uma peça muito importante. Ele falou, cara, você foi muito importante. Eu falei, nossa. Então, assim, de novo, né? A nossa profissão, a minha profissão, ela nos dá isso, assim, também. Então, você esquece tudo, você não pensa, que nem você falou há pouco, do dinheiro. O dinheiro ali não estava em questão. Ninguém estava falando, não tinha feito conta de quanto eu ia ganhar, isso nunca passou pela minha cabeça. O bom corretor jamais faz conta. Eu falei que gostoso, né? Assim, ele falou, cara, muito obrigado. Eu falei, pô, legal. Cavê, você falou uma palavra e eu queria registrar isso. Você disse que o corretor de imóveis é um agente da felicidade. Quem leva isso? Você fez 2 menções, falou nossa profissão, depois você parou e falou minha profissão. São 2 coisas que não são distintas, mas elas são interligadas. Uma é a conexão que na Seller e na forma como nós trabalhamos aqui é que nenhum de nós é melhor do que todos juntos. Ou seja, nós. Mas quando você disse minha profissão, você trouxe para o teu eu, para te despertar na presença do momento, de entender que bênção que é aquilo que você escolheu e que a vida escolheu também para você. Eu queria perguntar uma coisa, Clau, contando sobre essas histórias, e a gente pode passar horas aqui falando sobre grandes histórias que muitas vezes nos emocionaram e nos tocaram. Você lembra de alguma assim que marcou, deixou marca para você também? Recente ou antiga, alguma que... Eu lembro daquele cliente que eu acabei ganhando nos 45 do segundo tempo, a viagem que o Luca queria tanto para a África. É verdade. Que o Daniel, vendeu um apartamento que hoje seria o quê? Comparado a que hoje? Em questão. Qual apartamento que ele vendeu na época? On the Park. On the Park seria como se vendesse hoje um Heritage. Para a época, sim. Para a época, sim. E era por VGV. E você tinha que chegar, né? Bater o VGV para ganhar uma viagem para a África. Foi o primeiro, na época não era Star Club, era Estoque de Ouro. Foi quando começaram, né? As viagens, né? Os prêmios. E eu tive que vender 8 apartamentos em 2 meses para poder alcançar o Dani. Para realizar o sonho do seu filho. Do meu filho. Porque ele falava assim, mãe, eu falava, e se eu não conseguir? Ele falava, eu vou chorar. E me emociona essa história. Sim. E aí, foi tipo um dia antes de terminar a campanha, entrou um retorno meu no chat e eu liguei. Quando eu liguei, era um cara super grosso, como você falou do seu, e falou que não ia no lugar nenhum, que era o Reserva Jardim. Ele falou, não vou lá, que tinha um decorado, vem até minha casa. E eu já fiquei assim, você fica meio, né, estranho, porque geralmente o cliente quer conhecer o decorado. Eu fui, era na Vila Ema, no fim do mundo. Esse cliente morava tipo no CDHU, sem preconceito nenhum, mas assim, era minúsculo. O apartamento morava ele, a esposa, gêmeos, e ainda tinha a funcionária que ficava lá para cuidar dos gêmeos. E assim, para ele nunca ia sair dali. Ele precisava de alguém que levasse ele a algum lugar que ele pudesse emocionar, né? E realmente acreditar que aquilo era bom para ele. Ele mesmo podia não acreditar que ele podia. Não. E essa é uma parte da nossa profissão. Fazer as pessoas acreditarem mais nela do que elas imaginaram. Porque elas não sabem da forma, às vezes a condição financeira, mas continua essa. Então era sair de lá, da Vila Ema, para ir para o Jardim Avili, no melhor bairro da região, sim, que era o Reserva Jardim. Um produto que ali eu me lembro de uma faixa de 100 a 160 metros, era mais ou menos a coisa, com uma área de lazer incrível, o produto mais bonito do bairro. É isso? Mas conta, como foi? Eu não sei se eu posso falar isso, mas ele de manhã já estava com um copo de uísque e uma cerveja. Então ele já foi. De tão nervoso. Então ele já foi meio assim, bravo, porque ele era muito grosso, como você falou. E a esposa um amor, e o filho mais velho um amor, e os gêmeos juntos. E a gente chegou lá,
Ele entrou no apartamento e virou e falou assim, aonde eu vou colocar minhas panelas? Tipo, ele morava num apartamento minúsculo e ele criticando aquele que era tipo 136 metros, né? Ah, verdade, a planta era ótima. Que era o menor. E ele já estava achando caro aquilo. Já falou que não tinha condições, não sei o que. A esposa, não. E chorou. Ela falou, gente, a gente quase não tem panela, né? Para colocar... Quando a pessoa está nervosa, ela fala coisas que são... Onde eu vou colocar minha panela? Minhas panelas, sabe? Porque não tinha tanto armário. Aí eu falei, tem um que é maior, a cozinha é maior. E nós fomos para o outro, que tinha 157 metros, 156. E chegou lá, ele olhou tudo, a esposa ficou deslumbrada, porque ela já tinha gostado do outro, e aí esse ela amou. E aí ele foi, viu, aí até ele falou assim, não, aqui é maior. Eu falei, ainda tinha churrasqueira. Eu falei, tem aqui embaixo, você pode fazer mais armário, né, para você colocar as suas panelas. E aí ele virou para a esposa e para o filho, e virou e falou assim, bom, agora vocês podem escolher. Foi para a varanda e começou a chorar. Porque ele encontrou o lugar que ele ia fazer os filhos deles felizes, a esposa chorou, o filho chorou, e aí a gente chora junto. Sim, claro, fantástico. Você participa do lar de alguém, da história da vida de alguém. E a maior parte das vezes, as pessoas vão passar ao longo da vida pagando aquele imóvel. Então o nível de responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa profissão é absoluta. Você tem que estar o mais bem preparado possível para entregar o melhor ao próximo. E esse é o estado de espírito que tem que envolver cada um de nós sempre. Obviamente, vocês dois são super competentes no que fazem. Cláudia, nesse momento, conhecia tudo do produto, sabia o que estava falando, não empurrou, porque isso não existe, isso é uma bobagem. Essa clareza de você fazer o melhor para o próximo, o resultado acontece não só para você, mas para o todo. E esse é o espírito da Cyrela. É fazer o bem. Mas é impressionante como as pessoas... Eu posso pôr só lógico. Uma coisinha? Você estava falando como isso vem no automático e a parte financeira, ela vem dobrada, triplicada depois por cada gesto que a gente faz. Ano passado, tinha uma cliente que me ligou, ela queria muito o empreendimento nosso, da Vila Leopoldina. Era o sonho na vida dela. Ela falou, eu quero esse produto, mas eu quero ele... Ela tinha uma posição que ela queria aquela unidade virado para aquela paisagem. Eu falei, eu quero uma unidade. Eu falei, nós não temos. Aí levou um tempo, consegui, apareceu a unidade, veio uma unidade. Eu falei, olha, achei uma unidade para você. Você quer o apartamento? Quero, ela fez. Bom, enfim. Mas como é que faz? Eu estou pagando meu apartamento, eu não vendi meu apartamento. E a gente conversou, e eu falei, não, mas calma, vamos tentar, vamos conversar, vamos viabilizar o apartamento para você. O dinheiro dela estava tão justo, que eu mesmo, assim, uma hora ali, falei, meu Deus, mas você quer isso? Assim, Fernanda, não sei se posso falar o nome, assim, mas... Claro, lógico. A Fernanda, ela falou assim, ai, Cavidian, mas eu preciso comprar esse apartamento. Eu falei, tá bom, vou te ajudar. Eu falei, o que você... isso. Eu estou financiando o meu, estou vendendo, eu quero muito aqui. Porque nós tínhamos entregue já o empreendimento, recém-entregue. Ou estava recém-entregue. E aí, ela fez a conta, não tinha dinheiro para pagar a parte de comissão. Ela falou, quanto eu preciso dar? X. Mas e aí? E aí tem a parte de comissionado, que é a parte da Seller, e nossa.
Mas ela queria tanto, tanto aquele apartamento. Eu falei, você tem dinheiro para pagar essa entrada e a parte da empresa, tudo? Ela falou, não tenho. Ela falou, eu falei, você não precisa pagar a minha comissão. Ela falou, como assim? Ela falou, o dia que você vende, você não está vendendo seu apartamento? Eu falei, ela falou, tô. Foi o dia que você puder, você me paga. Não, como? Não. Aí ela falou, sério? Você está falando sério? Eu falei, sério. Eu falei, olha, a empresa eu não posso deixar porque a empresa precisa. Quando você paga a parte da empresa, e o dia que você vender seu apartamento, você me paga. Eu falei, não. Ela falou, sério que você vai fazer isso? Eu falei, não, sério, ok. Eu falei, Quando foi isso, Cavê? Foi em março do ano passado. E aí ajudei essa menina no financiamento, enfim, ela fez todo o processo, né, financiou, foi aprovado, etc. e tal. Ela me mandou uma mensagem, é que eu estou sem meu telefone aqui agora nesse momento, mas tão linda de agradecimento. Eu falei, nossa, eu sou tudo isso? Né? Assim, porque às vezes a gente não consegue enxergar assim, isso de nós mesmos, né? Agora, uma outra pessoa que não é só família, vem te agradecer e falar coisas tão bonitas. Falei, cara, não precisa pagar mesmo, né? E ela comprou o apartamento. Eu falei, nossa, que bom. Foi para o apartamento, mudou, etc. e tal. E chegou em novembro do ano passado. Ela pega e me liga. Jean, o que foi? Me dá seu Pix. Eu falei, como assim, Fernanda? Ela falou, não, minha vida tá ótima. Ela falou, consegui mudar a minha... Ela trabalha numa empresa de telefonia. Fui promovida e não sei o que lá. Aconteceu tudo de bom na minha vida. E você foi maravilhoso. Não sei, assim, pessoas igual você, assim, como existe e tal. Eu quero te pagar porque eu tenho como te pagar agora que eu vendi meu apartamento. Falei, nossa, que coisa boa. Então, assim, de novo, uma coisa que eu nem estava mais esperando. E é tão bom fazer isso. Você fez sem esperar. Sem esperar totalmente. Cavê, se você perceber, nós estamos falando aqui 3 pessoas muito bem sucedidas no que fazem há muito tempo. Então, financeiramente, nós temos nossas condições materiais bem ajustadas. Em nenhum momento nós falamos sobre nossas conquistas materiais aqui. Sim. Nós só falamos da realização de viver pelo outro. Exatamente. Quem entender isto nesta profissão vai ter entendido tudo. Então, e por isso que eu falo que assim, eu devia ter vindo antes. Assim. Tudo bem que eu pensei, tive que passar por todas essas coisas da minha vida. Mas a gente é construído no tempo. E aí, talvez fosse o momento agora, assim. Mas eu agradeço demais dos amigos que eu tenho, das pessoas que eu conheci. Assim, 7 anos incríveis da minha vida foram esses últimos 7 anos, assim, em todos os aspectos. Aí nós não falamos de dinheiro, mas eu vou falar financeiro, familiar, amoroso, porque é tudo bom, né? Quando você... Quando você muda dentro, o teu mundo externo muda também. Muito bom, é muito bom. Eu amo vir trabalhar, eu aceitei realmente a minha profissão, adoro, nunca perdi um dia. Você falou isso para mim, que quando você trabalhava com seus pais, você chegava a qualquer hora. Depois você aprendeu essa profissão a ter disciplina, a regra, e isso te levou à frente. Sim, porque isso eu não sabia que era importante. E a empresa aqui, ela é isso, e ela é muito disciplinada, quer disciplina também quem trabalha nela, né? E respeita muito, e o respeito aqui é gigante. Quero fazer uma pergunta para vocês dois, separadamente, para a gente meio que fechar. Clau, se hoje alguém quiser começar nessa profissão,
qual é a dica que você dá para a pessoa? Quais são as coisas mais importantes que ela precisa olhar? Eu acho que a dedicação, você tem que assumir como uma profissão mesmo, né? E não tô aqui para ganhar um dinheiro e depois, né, ir embora, e não sei, porque aí você vai só ganhar o dinheiro. Você não vai se realizar profissionalmente. Então, acho que se a pessoa vier para cá com essa vontade, né, de conseguir, com essa vontade de realizar, né, Sim. o sonho das pessoas, de trazer felicidade, ela vai conseguir conquistar o que ela quer. Que o mais importante é você se preocupar com o outro, como você falou, ter essa coisa de você acreditar que você pode realmente ajudar uma pessoa, fazer ela feliz, trazer coisas né, que ela de repente nem pensava que ela ia conseguir na vida dela. Então acho que é por aí. E ter certeza de que aqui a vida dela vai mudar. Como mudou a minha, como mudou a sua, como mudou a sua. Sim, como vai mudou mudar. A vida de centenas, milhares de pessoas. Mas é no tempo, né? É no 22 tempo. anos, 7 anos, tem que ter dedicação, disciplina, Sim. paciência. Aproveitar a estrutura. Tem pessoas incríveis que transformam a nossa vida aqui e a gente se transforma também no tempo, né, Cavê? Nenhum de nós é a mesma pessoa de quando entrou. É verdade. Eu acho que é impressionante como a empresa... para mim, hoje, a educação está nas empresas. O futuro da educação do mundo estão nas instituições, nas empresas, nas companhias. São as culturas dela que vão perpetuar coisas boas na humanidade. Não é só na educação tradicional, nas escolas tradicionais de negócio. Isso está dentro da empresa, no dia a dia. Se a empresa não tiver uma cultura forte, desenvolvendo pessoas, tendo esse olhar humano para o bem, para a construção, a gente não vai conseguir mudar o mundo. E essa mudança começa em cada um de nós. Cavê, para você, qual a dica que você daria para alguém que está entrando nessa profissão ou que já está na profissão e não está dando certo? Primeiro, assim, eu tive sorte de vir para a Cyrela, que eu hoje a empresa é muito importante, que a pessoa... Então escolher uma boa empresa é importante. É fundamental. Então, eu acredito, assim, eu tenho esse orgulho hoje porque eu conheço os princípios da empresa e respeito, e isso faz dela a empresa que ela é, como a melhor hoje do mercado. Empresa, então é pelos princípios? Como você visualiza uma empresa boa para se trabalhar? Sim. Ela é uma empresa assim, que tem muito... Ela é séria, é uma empresa correta. O princípio da empresa é fantástico, né? Porque ela respeita as pessoas que envolvem o sistema, né? Porque hoje nós falamos da Cyrela, que nós temos a Seller também, que é dentro da empresa, e tudo funciona muito bem. Então, primeiro de tudo, a empresa tem que ser uma empresa séria do mercado, que hoje a Cyrela acredito que nós somos a maior e melhor empresa do mercado. Você ter uma postura com o cliente, esse mesmo respeito, passar a imagem do que é essa empresa. E eles passam a confiar, o cliente confia muito, sabe que vai, por exemplo, receber o produto, o que nós prometemos, a empresa ela entrega mais do que ele está esperando. De novo, vou falar mais uma coisinha aqui, desculpa, assim, porque essa é uma experiência que agora estou lembrando, que depois que entreguei, eu tive a oportunidade, lógico, nesses anos, de vender um produto na planta e depois a pessoa receber esse produto, e eu estou com esse cliente até esse dia, e olha, você vai receber, que bacana, e aí? Nossa, eu não sabia que era tudo isso, ela fez. Se eu soubesse que era tudo isso, o projeto, o apartamento, eu não sabia, porque por mais que a gente queira,
a gente não consegue passar tudo aquilo que vem, são muitos detalhes. E a Serena fala muito isso, né? Que nós somos ricos nos detalhes, e os detalhes fazem toda a diferença. Então, assim, nós surpreendemos o cliente pelo que entregamos, porque é sempre mais. Deixa eu só fazer um adendo. Você me perguntou de onde eu comecei. Eu comecei como plantonista, não como corretor de imóveis. Eu entregava o cartão de um corretor de imóveis. Meu sonho era ganhar 10% da comissão dele para um dia comprar um golzinho. Aí uma história mais longa, eu não vou contar sobre isso, mas me chamou a atenção que logo que eu começo como corretor, eu comecei a trabalhar no mercado de terceiros. E eu vi uma possibilidade de lançamentos de casas e coisas, e eu ia para lá trabalhar. E eu apresentava numa planta daquelas folhas transparentes. Eu não lembro se é papel manteiga, como é o nome daquilo, não lembro. Folha, não é uma folha de cera. Papel vegetal. Vegetal. Exatamente. E eu mostrava aquilo e o construtor não tinha dinheiro. Jogava areia para um lado, jogava areia para o outro, ficava fazendo um buraco no negócio. Ele precisava vender a primeira casa para começar a construir. Aquilo me maltratava tanto. Não pelo aspecto do construtor que estava batalhando e fazendo a vida dele, não estava brincando. Tinha empenhado às vezes todo o dinheiro dele para comprar o terreno, mas assim, eu não tinha certeza e a segurança de que o que eu vendesse para alguém iam entregar, se iam superar as expectativas. Eu levei 10 anos para poder chegar na Cyrela. E quando eu cheguei na Cyrela, eu vi tudo aquilo que eu precisava. Uma retaguarda muito maior do que eu mesmo. Então, este aspecto para mim foi fundamental. E hoje, quando entram jovens, principalmente as pessoas bem mais jovens entrando na companhia e falam: eu estou começando aqui pela Cyrela, ou como você, Cavê, que não importa, começou há 7 anos atrás, começou no melhor lugar. E eu falo para ele, eu falo assim: você tem uma oportunidade de ouro, você está começando muito diferente do que a maioria fez. Bateu a cabeça aí fora e você está num lugar onde você vai ser acolhido, onde você vai ser reconhecido, onde você não é um número, onde investem em você. Então, o suporte é fantástico. A parte de treinamento que nós temos aqui, a parte de investimento, nossos estandes, nossos produtos, tem um investimento que ele é intangível, que é as pessoas do entorno. Quem são os gerentes que estão junto com você? Quem são os corretores que trabalham com você? As histórias, o apoio. É impressionante. E com uma quantidade de processos e procedimentos tão bem definidos como nenhum outro lugar. Quantos amigos eu vi saírem daqui e para fazerem algum movimento, ou irem para outro estado, ou irem trabalhar em algum lugar, e ligam para mim e falam: meu Deus, o que eu faço está 30, 40, 50 anos atrás. Então, realmente, a gente pode bater no peito e falar com orgulho. Eu não estou dizendo que não existam outras grandes casas para se trabalhar, ou que não tenham amparo ou pessoas extraordinárias, mas eu tenho absoluta convicção de que nós estamos no melhor lugar para se trabalhar. Os princípios que nos norteiam, com o amparo de que o que se promete se entrega muito mais, de alguém que olha para um cliente não como um número, não olha como um número, olha como uma experiência de vida, tanto que o nosso lema é What's Next? Transformar o impossível num surreal real. É fazer coisas tão diferentes, tão extraordinárias, que impactem a vida da pessoa e a transformem. Esse é o fundamental. E agora tem uma coisa muito interessante aqui, que eu vejo ao longo dos anos. É uma empresa onde a diversidade é vista de uma maneira íntegra. Vamos falar uma coisa entre nós dois? As mulheres são melhores corretores que nós homens, Cavê. São incríveis. Ao longo desses anos eu vejo isso, sabe, Gal? Quando eu olho você, tudo que você construiu, criando seu filho, sendo mãe, sendo filha, sendo uma profissional de sucesso, sendo uma referência para outras mulheres e para nós, homens de força, de dedicação, de princípio, de virtude, disciplina e competência. É impressionante aqui como você vê essa transformação acontecendo todos os dias. Então eu tenho muito orgulho e muita gratidão a Deus de poder estar aqui hoje, não só trabalhando nessa empresa,
mas ao lado de amigos queridos, de pessoas que mudaram minha vida e transformam a cada dia. E é isso, Cavê, quando você vê uma mensagem que alguém fala de você mais do que você espera, do que você imaginava, é porque você também entrega muito mais do que você imagina. A pessoa sente. Quando a gente faz com o coração, as coisas acontecem. Para você, hoje, se você pudesse deixar não só uma mensagem para a profissão, uma mensagem para o ser humano, o que você poderia deixar do legado da Cláudia Nasi para a humanidade? O que você gostaria de passar, Cláudia? Eu acho que fazer tudo com amor, né? Como eu falei, com determinação, pensar no próximo, né? Não ter essa coisa de, eu vou, né? Pensar em mim, né? Primeiro, eu vou, né? Fazer porque vai me dar dinheiro, porque vai, né? Eu acho que se o próximo, né? As pessoas, você ajudasse, né? Todo mundo a transformar, né? Muitas vezes a vida dele. E eu acho que acreditar, né? Um pouco na humanidade, né? De que você pode, né? Não só pensar no seu bem, pode ajudar pessoas, né? Então eu acho que é isso. Cavê, obrigado, Cláudio. Queria te perguntar uma coisa. Você falou que foram 7 anos de muito sucesso, muito crescimento. Sim. O que você espera para este ano e para os próximos 7? Bom, eu até ano passado você fez uma dinâmica onde até trouxe, eu posso pegar um papelzinho? Né? Pode pegar o que você quiser. Tá na carteira aí? Está na minha carteira, ele anda comigo. Deixa eu ver aqui se eu acho ele, que não estava... Não estava previsto no script. Não filmem isso, por favor. Eu pus assim, não sei se você lembra disso, você fez uma dinâmica onde pedia assim para a gente listar 5 coisas no início do ano que a gente gostaria. Que eu esperava de 2024, e aí eu escrevi isso no início do ano, e por incrível que pareça, tudo isso aconteceu. Eu estou sem meu óculos aqui, mas vou tentar. Assim, buscar resultados positivos de vendas, isso eu consegui. Administrar bem, melhor meu tempo no trabalho. Ser mais independente nas vendas. Ouvir mais os mais experientes. Copiar caminhos de pessoas que se destacam, estar entre os melhores da Cirela neste ano. Isso foi o ano passado, no início do ano passado. E atingir, não sei se eu posso falar os números, de 25 milhões de venda em 2024. E você conseguiu tudo? Tudo. Mais. Muito mais. Muito mais. Eu programei 25 milhões ano passado. Eu vendi 37 milhões ano passado. 50% a mais. Ao mais. Fui melhor, me dediquei. Então, assim, tudo isso aconteceu. Eu guardo isso, que esse papelzinho foi entregue em branco, nós temos que preencher. Escreveu um novo esse ano? Escrevi, exatamente, voltando à sua pergunta. Eu fiz ele maior. Eu fiz ele maior, com objetivos maiores. Eu tenho que superar o ano passado, pois isso para mim já está acontecendo. Ano passado eu vendi todos os meses. As pessoas falam assim, nossa, mas não é difícil. É possível. Vender é hábito. Eu todos os meses, assim. Então trabalhei, foi assim muito gostoso, assim, né? O trabalho, o ano passou muito rápido.
E esse ano eu vou superar o ano passado. É isso. Então, Tenho certeza. Já estamos superando. Mês de janeiro, fevereiro e março já são um trimestre mais forte nosso da história. Sim. Fruto do trabalho de cada um de vocês. É o trabalho de muitos. Cada um superando a si mesmo faz com que o resultado no todo seja muito maior. Esse negócio de colocar, e aí para fechar, eu ao longo dos anos fui pedindo para algumas pessoas, boa parte delas, escreverem sobre os seus sonhos, seus objetivos. E algumas eu sempre fiz uma carta, que elas escrevessem uma carta para elas no futuro, do que tinham realizado, contando no presente, com a data de lá. Então imagina o seguinte, dia 1º de janeiro de 2026, né? Igual o cabeçalho de escola, São Paulo, dia 1º de janeiro de 2026, conversando com Deus ou consigo mesmo, né? Normalmente com Deus as pessoas, ou para alguém que gosta muito. Então para a mãe, oi mãe, tudo bem? Queria te contar o que aconteceu nesse ano de 2025. Então falando do futuro, trazendo ele no presente. E eu pedia normalmente para as pessoas fazerem cartas de 3 anos, 5 anos. A coisa mais incrível que acontecia sempre é que muitas me deram a carta e nunca pediram de volta. E eu nunca abri. E algumas dessas pessoas ao longo dos anos casaram, mudaram de vida, foram para outro país e coisa. E quando vinham se despedir, eu devolvia a carta para elas e elas esqueciam daquilo. E quando elas abriam aquela carta e liam, choravam sem parar, e eu chorava junto. Porque viam que tudo que estava escrito ali aconteceu, e muito mais. Por isso, a gente às vezes precisa ter cuidado até com o que pede, porque Deus dá muito mais do que a gente pede. É só ter paciência, tranquilidade, fé. E eu tenho certeza que aqui é onde o lugar que as coisas acontecem. Você de novo nos teus pedidos tinha um VGV, mas em nenhum momento você citou as conquistas materiais do desejo. O teu desejo era melhorar como ser humano. Sim. Se esse é o teu princípio inicial, o resto acompanha. Então, queria agradecer vocês dois. Uma honra participar. Para mim, uma honra participar do Seller Talks aqui, neste momento. Meu primeiro, espero que sejam vários, eu seja contratado. Vou fazer sempre com muita alegria, com muito amor, e dizer que o ano só começou, que nessa empresa a gente quer você aqui também. Sempre tem espaço para mais 1, 2, 100, 1000. Quando o espírito é bom, quando vem para fazer o bem, sempre tem um lugar. Então, se você não se encontrou ainda na vida, está buscando se recolocar no mercado imobiliário, quer mudar a tua vida, saiba que aqui é uma empresa de oportunidade, que tudo pode acontecer. Não mudou só a minha, mudou de vocês e de milhares de outras pessoas. Obrigado. Obrigado obrigado por poder participar. Obrigado a todos. Obrigado, Moisés, pelo convite. Foi muito gostoso. Obrigado. Muito bom conversar com vocês.